Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Salmo 117. Amém? Fala assim: louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Amém. Amém? Glória a Deus. Se nós entendêssemos esse salmo aqui, não precisava mais de pregação nenhuma. Esse salmo aqui, irmãos, ele é dirigido para nós. Louvem o Senhor, quem? Nós, não é? Todas as nações. Eu, você, todos que estamos aqui. Não só a gente aqui, mas todas as nações. Quer dizer, hoje, irmãos, parece uma coisa batida o que eu vou falar, mas não é. A adoração, ela não precisa ser feita só lá em Jerusalém. Só dentro do país de Israel. Mas o louvor e a adoração, ela está espalhada por toda a terra, todas as nações. Amém? O Senhor está, portanto, a palavra de Deus, a Bíblia está te convidando a louvar o Senhor. Amém? E louvar o Senhor não é só aqui, dentro da igreja, mas é durante o seu dia. Amém? Exaltem-no todos os povos. O que você pode fazer? Lá na sua casa, em vez de ligar a televisão e assistir um programa que não vai acrescentar em nada, aliás, vai até piorar as coisas, põe um louvor. Em vez de você assistir um filme violento, que infelizmente é isso que passa hoje na televisão, sempre tem que ter um tiro, uma explosão, alguém matando alguém. Em vez de você fazer isso, põe um DVD de algum filho de Deus que esteja louvando o Senhor. Amém? Em vez de você ver alguma coisa na televisão que mostra traição, mentira, engano, roubo, porque é isso que nós vemos na televisão hoje em dia, irmãos. Vocês vão concordar comigo, porque é isso que passa. A televisão só passa carnalidade. Coloque lá um DVD de um servo de Deus, uma pregação, um louvor. Amém, igreja? Vamos tomar essa posição. E aí o louvor, essa palavra aqui, no Salmo 117, começa a acontecer dentro da sua casa. Amém? Deixa de lado as violências, as maldades que passam, né? Toda essa carnalidade que passa. E você vai, as magias. Fico impressionada com isso, irmão. Os filmes hoje em dia, eles apresentam prostituição, sensualidade, violências, magia, só essas coisas. Substitua isso dentro da sua casa pelos louvores ao Senhor, pela palavra do Senhor sendo pregada. Amém? Eu tenho certeza que o ambiente, né, como a gente fala, o clima, né, dentro do seu lar vai mudar. Tenho certeza disso. Amém? Porque imenso é o seu amor leal por nós. E a fidelidade do Senhor dura para sempre. Nós temos motivos o tempo todo para louvarmos o nosso Deus. Amém? Porque Ele é leal, porque Ele nos ama, porque Ele é fiel. E a fidelidade dEle existe sobre a tua vida o tempo todo. Amém? Imagine se o Senhor deixasse de ser fiel à sua palavra, às suas promessas e a você por um segundo que fosse. Por um momento do dia. Se Ele falasse assim, cansei, vou descansar 10 minutos. Misericórdia. Esses 10 minutos o que ia acontecer é que durante aqueles 10 minutos nós íamos ser desgraçados.
Terrível, né? Tudo de ruim podia acontecer. Mas olha, vamos ali no Salmo 113. Também fala sobre louvor. E antes de nós lermos, eu gostaria que você fechasse os seus olhos por 1 minuto agora e pensasse na fidelidade do Senhor sobre a sua vida. Feche os seus olhos. Pensa. O Senhor tem sido fiel na sua casa. O Senhor não tem deixado faltar nem um dia o alimento na sua casa. O Senhor tem sido fiel com a sua saúde, porque Ele tem te sustentado. Nós vemos a enfermidade chegando nos outros lares, mas o Senhor tem te sustentado porque Ele é fiel. O Senhor tem dado para você o sustento financeiro. Você está aqui bem vestido, você tem as condições, você tem o seu emprego, o seu trabalho. O Senhor tem sustentado a sua família. E o amor dele sobre você, ele não cessa por nenhum momento, nenhum segundo. O Senhor é fiel. E eu gostaria que você agora, com a sua cabeça baixa, fizesse uma oração de agradecimento ao Senhor pela fidelidade dele. Amém? Glórias a Deus. Glória a Deus. Amém. Salmo 113. Olha só o que o Salmo nos fala. Nós vamos ler do versículo 1 até o 9. Amém, irmãos? Fala assim: Aleluia. Louvem, ó servos do Senhor. Antes estava falando, louvem o Senhor todas as nações. Agora está falando, louvem quem? Servos do Senhor, nós. Amém? Louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O que ele está nos dizendo? Que durante o dia inteiro, desde o sol nascer até o sol se pôr, até de noite, louve o nome do Senhor. Amém? Né? Ele não está falando do nascente ao poente, murmure, do nascente ao poente, se canse, do nascente ao poente, brigue. Não, ele está falando do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O tempo todo. O dia inteiro. Amém? O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Muitas pessoas pensam assim: Deus está lá no céu. Ele não vai se ocupar comigo. Deus está lá no céu. Ele não vai nem ligar para mim. Deus está lá no céu e está muito ocupado já. Como é que eu vou orar, falar, pedir? Será que Ele vai fazer alguma coisa? Ele vai me suprir, mesmo que seja uma coisa pequenininha? Mas a palavra fala que Ele reina de fato em seu trono nas alturas, mas Ele se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Amém? O Senhor se importa conosco e Ele se inclina para atender o que nós estamos precisando. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso, porque muitas pessoas não têm nem coragem de orar, achando que Deus está muito ocupado. Não é verdade? Às vezes você fala assim: Senhor, mas sem querer incomodar muito, sabe, Deus? Mas sabe o que é? Eu estou precisando de tal coisa. Né? Mas a alegria do Senhor é suprir e sustentar os seus filhos. Amém? Glória a Deus.
Então ele fala aqui no versículo 7, ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-los sentar-se com os príncipes do seu povo. Amém? Aleluias! Nós estamos vendo aqui, aquele que está desacreditado, aquele que é o necessitado, aquele que ninguém coloca expectativas nem esperanças sobre a vida daquela pessoa. É desse, quando clama ao Senhor, quando se volta para Deus, que Deus levanta do pó. Amém? Amém? Se você se sente como aquela pessoa que não é notada, que ninguém dá valor, que se estiver no ambiente ou não estiver, ninguém vai nem perceber. Sabe, aquele que passa em branco, né? É esse que está lá no pó, que é o necessitado. E a palavra de Deus diz que ele levanta, que ele tira o pobre lá do lixo. E aqui esse pobre, a gente não deve pensar só que é o pobre materialmente, não. É o pobre da sua alma, é a pessoa que está assim, numa condição de miséria, de necessidade extrema, que pode ser a necessidade física, claro, mas pode ser a necessidade emocional, a necessidade espiritual. Amém? Aquela pessoa que se sente o lixo. O Senhor ergue do lixo e coloca essa pessoa, porque Ele ama e porque Ele dá valor para cada um de nós. Ele coloca aqui junto com os príncipes. Amém? Para fazê-lo sentar-se com os príncipes. Amém? Ele dá um lar a estéril. É interessante nós pensarmos isso, irmãos. E dela faz uma feliz mãe de filhos. Por quê? Porque no povo de Israel, a mulher que era estéril, ela era amaldiçoada pelo povo. Ela era rejeitada, ela era ridicularizada. Ela era desprezada pelo seu marido e pelas outras mulheres. Ela era considerada uma pessoa amaldiçoada. A gente tem esse exemplo lá em Ana. Se vocês quiserem, abram lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8, mostra isso. Ana, que foi a mãe de Samuel, ela foi uma mulher amaldiçoada, ridicularizada, rejeitada. Então, a pessoa que está nessa condição também, que é ridicularizada, que é aquela que as pessoas falam assim, não, você é burro, você é ignorante, você nunca vai ser nada, você não vai ser ninguém na vida. É esse que está no lixo. E é esse que o Senhor ergue. Amém? Pode ser que algum dia você já tenha se sentido assim. Ou pode ser que você esteja se sentindo assim. Vamos olhar lá. 1 Samuel, capítulo 2. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. O Senhor fez isso com Ana. Amém? Ana foi uma mulher completamente desprezada. As outras mulheres ridicularizavam ela. E como é duro quando você é desprezado, quando você é rejeitado pelas pessoas, e essas pessoas sendo a sua própria família. Quando as pessoas olham para você e falam, isso daí não vai dar nada na vida. Isso daí até hoje não deu nada e agora não vai dar nada mesmo. Mas o Senhor é quem te ergue. Amém? Assim como Ele fez Ana, uma mulher realizada, né? Ele tirou Ana dessa condição de rejeitada, de desprezada, e colocou Ana numa posição de honra, porque Ana foi a mulher, foi a mãe de um profeta, de um homem de Deus em Israel. Amém?
O Senhor pode fazer isso com a tua vida, irmão. Amém? E a mesma coisa nós vemos lá em Maria, né? A mãe do Senhor Jesus. Está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 48. Vamos olhar lá. Quando Maria diz: pois atentou para a humildade da sua serva, de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Quem era Maria antes? Ninguém. Ela não era uma princesa, ela não era uma pessoa de expressão, ela não era uma pessoa que tinha estudado e tinha muitos títulos, muito pelo contrário. Maria era uma mulher do povo, anônima. Não era ninguém. Não era uma pessoa respeitada pela sociedade. Ela era uma adolescente. Mas o Senhor atentou para a humildade dela. E a ergueu. Amém? E a colocou numa posição que todos a reconhecessem como a mãe do Senhor Jesus. Foi ela quem gerou. Foi ela quem criou o Senhor Jesus. Deu toda a educação para ele. E ela é bem-aventurada. Amém? Por isso, querido, com esses dois exemplos de pessoas que não tinham expressão nenhuma na sociedade, assim como você pode se sentir: eu não sou ninguém, eu não tenho dinheiro, eu não tenho estudo, eu não tenho uma família rica, eu não tenho um nome na cidade. Porque é interessante aqui, como em vários outros lugares, quando você começa a conversar com alguém, a pessoa te pergunta: qual é a sua família? E eles começam a procurar dentro do arquivo deles lá para ver se você faz parte de alguém importante, né? Ninguém aqui é gente muito importante. Não é verdade? Mas o Senhor, Ele pode te erguer e te colocar numa posição de honra. Amém, irmãos? Amém? E essa obra é porque Ele nos quer lá. É porque Ele quer você nesta posição para que o nome dEle seja exaltado. Amém? Para que as pessoas vejam e falem: ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Amém? Para que quando você pregue o Evangelho, você pregue as boas novas, que é o que mais importante, a mensagem mais importante que você pode ter, é a mensagem da salvação, que você tem dentro de você. Quando você abrir a sua boca, as pessoas darem atenção, prestarem atenção. É para isso que o Senhor te exalta e te ergue. Amém? Glória a Deus. E Ele faz isso. Aleluias. A bondade de Deus, ela supera todas as tragédias que nós possamos passar na nossa vida. Sabia disso? Ah, Deus, eu não posso ter filhos. Isso era uma tragédia lá no Antigo Testamento. A mulher que não podia ter filhos. Era uma tragédia. Ela não servia para nada. Porque a mulher no Antigo Testamento servia para ter filhos. Se ela não pudesse ter filhos, ela não servia para nada. O Senhor, pela bondade que Ele tem, por mim e por você, Ele supera qualquer tragédia que você esteja vivendo ou viva. Amém? Pode ser um problema de saúde. A bondade dele vai superar. Pode ser um problema na família. A bondade dele vai te levar além. Pode ser um problema de saúde. Ele vai te levar além. Amém? Pode ser um problema no seu casamento. Ele vai te levar além. Ele vai superar. Porque o nosso Deus é maior. Amém? Glória a Deus, irmãos. Eu quero que vocês entendam isso e creiam dessa maneira. Nós precisamos crer assim. Abra sua Bíblia lá no livro de Romanos, no capítulo 15. Olha só, versículo 5.
O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. Amém? Quem são os gentios? Nós somos os gentios. Amém? Está falando de nós aqui, irmãos. Aleluia! Olha só, por causa da unidade, né? Para que todos glorifiquem a Deus Pai, né? O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos nos aceitar uns aos outros, né? Da mesma maneira que Cristo nos aceitou, e nessa unidade que vai existindo dentro da igreja, que é algo sobrenatural, porque eu posso olhar para a irmãzinha e torcer o nariz assim para ela, né? Ela pode olhar para mim e torcer o nariz para o outro lado, né? E aí a gente não ter mais unidade. Mas a palavra de Deus fala o quê? Que nós precisamos nos aceitar uns aos outros. E juntos nós vamos glorificar, adorar, exaltar, louvar o nosso Pai. Amém? Glória a Deus. Então, olha só, o que nós estamos vendo, irmãos? Deus é o Deus que supera as tuas tragédias, é o Deus que une você ao corpo de Cristo, é o Deus que te dá poder sobrenatural para que nós aceitemos uns aos outros como cada um é. Amém? Glória a Deus. Tudo isso para quê? Para que o nome dele seja exaltado. Olha como é importante, então, a adoração e o louvor na sua vida. Olha como é importante a adoração e o louvor dentro da sua casa. Olha como é importante a adoração e o louvor dentro da igreja do Senhor. Amém? Porque nós fomos chamados para louvor dele, para glorificar a ele. Amém? E o Senhor está dizendo que ele move todas as situações, por mais difíceis que possam parecer para a gente. Ele move todas as nossas tragédias. Ele muda a nossa história. Ele nos ergue do lixo. Ele nos tira do pó. Não é? Para quê? Para que nós possamos adorá-lo, louvá-lo com todo o nosso coração. Amém? Você tem motivos para louvar o Senhor? Algum motivo você deve ter para louvar o Senhor? Senhor, eu louvo ao Senhor porque o Senhor me salvou. Esse é o primeiro motivo de louvor que você deve ter. Porque eu era um desgraçado, eu era um pecador, eu era uma pessoa que não tinha futuro. Aliás, o meu futuro era a destruição eterna, né? Essa era a sentença que existia sobre todos nós. E o Senhor me salvou. O Senhor olhou para mim e me salvou. O Senhor Jesus morreu na cruz por mim. Pagou toda a minha dívida, todos os meus pecados. E Ele me perdoou. É como se pegasse aquela nota promissória e rasgasse em 1000 pedacinhos. Muitas vezes, irmãos, nós não temos ideia do que significa isso. E outro dia, conversando com uma moça, que eu estou dando estudo bíblico para ela, eu falei assim: imagine que você tivesse uma dívida. Se coloque no lugar. Imagine que você tivesse uma dívida que você nunca conseguisse pagar.
Mesmo que você vendesse todos os seus bens. Se você tem uma casa, se você vendesse essa casa, se você tem um carro, se você vendesse o carro, se você tem um emprego, se você desse seu salário durante anos para pagar aquela dívida, você não conseguiria pagar. É uma dívida que você não consegue pagar. E você ia estar nessa situação, dia e noite atormentado por causa dessa dívida que você não tem condições de pagar. Muitas vezes vindo o cobrador na porta da tua casa, bater lá, saber quando que você ia resolver a tua situação, e você voltava e falava, sinto muito, não tenho dinheiro, só se você me levar como teu escravo, porque eu não tenho condições de pagar isso. E um dia, você estava na sua casa, e aí você recebe uma carta, escrito o seguinte, senhor ou senhora, senhorita, fulano de tal, com o teu nome ali. A partir desse dia, do dia de hoje, a sua dívida está paga. Eu paguei. Assinado um nome desconhecido teu. Desconhecido para você. O que será que você ia pensar? Talvez você pensasse, é um trote. É uma brincadeira. Alguém está brincando comigo. Deixa eu ligar lá no banco. Deixa eu ligar lá para o meu devedor para saber se realmente foi pago. E você ligasse, e o banco ou a pessoa para quem você devesse ia falar assim, é verdade, essa pessoa passou aqui e pagou toda a sua dívida. Aí você ia falar assim, gente, o cara é doido. Eu estava devendo R$1 milhão e foi ele lá e pagou. O que será que ele quer comigo? O que será que ele fez isso? Já pensou? Se coloque no lugar. Aí você começa a ficar incomodado. Poxa vida, eu tenho que conhecer essa pessoa, afinal de contas ela pagou toda a minha dívida, não é? Afinal de contas, eu devia R$1 milhão e agora esse que eu nem sei quem é, não conheço, pagou a minha conta. Eu preciso conhecer essa pessoa. Eu preciso saber se ele quer alguma coisa de mim, porque na carta não falou nada disso, só falou que ele tinha pago. E aí? E aí quando você vai conhecer a pessoa, você vai ver que aquela pessoa só fez isso por amor. Ele não está pedindo nada em troca. Mas você vai ter uma dívida de gratidão muito grande com ele. Quando você vai conhecer essa pessoa é o Senhor Jesus, que falou, olha, mesmo antes de você me conhecer, eu já te amei tanto que eu morri por você. A sua dívida era muito grande, mas eu paguei. E hoje você está livre. A sua dívida foi perdoada. Todos os teus pecados foram perdoados. Não existe mais nenhuma dívida tua com o Pai. É isso que o Senhor Jesus fez por nós. Movido pelo tremendo amor dele por mim e por você. Sem outra explicação. É porque ele te ama tanto que ele morreu no seu lugar. Ué, pastora, mas você está dizendo isso para a igreja. Eu estou falando isso para a igreja, irmãos. Nós precisamos entender o tamanho do amor do Senhor Jesus por nós. O tamanho do perdão dele por nós. Amém? Por isso, levantar alguém do pó, levantar alguém do lixo, tornar uma mulher estéril mãe de filhos, fazer com que uma pessoa que esteja passando uma tragédia seja erguida, isso é muito pequeno para Deus. Ele já fez uma coisa muito maior quando ele deu o filho dele para morrer na cruz por você. Por isso que nós precisamos ter essa postura de adoradores. Realmente nos levantarmos, Igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos nos levantar e sermos realmente adoradores. Adorar ao Senhor
do nascente ao poente, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Você precisa ter no seu coração essa gratidão e esse amor por Deus. Amém? Por isso que na sua casa tem que ter louvores. Por isso que no seu trabalho tem que ter louvores. Por isso que na igreja tem que ter louvores. Porque a gente tinha que estar o tempo inteiro falando, obrigado, Jesus. Que o teu nome seja exaltado, o Senhor é a pessoa mais importante, mais maravilhosa, mais linda que eu já conheci. E é verdade. Porque só Ele pagou a sua dívida. Ninguém mais. Amém? Glória a Deus. E é por isso, querido, que você enxergando as coisas por esse ponto de vista, você tem que falar assim, gente, eu tenho que convidar todo mundo, tá certo? Todo mundo que eu conheço eu tenho que convidar. Por quê? Jesus não morreu só por mim, morreu por ele, por ele, por ele, por ele. Por qualquer um que você encontrar na rua, Jesus morreu por ele. Amém? Ou o Senhor Jesus chegou? Não. Pelo Ricardo eu morri. Inês não. A Janaíne, mais ou menos. Não, Wilson, eu morri por ele. Jesus faz isso? Não. Jesus morreu por todas as pessoas. Por isso, a gente tem que convidar todas as pessoas. Por isso, quando ele falou ali, eu vou convidar 50, glória a Deus. Eu tenho certeza que ele conhece mais do que 50 pessoas. Vocês acham, irmãos, que eu quero só encher o salão aqui no sábado? Não. Isso seria só vaidade. Né? A gente já teve várias situações em que o salão ficou cheio. Já ficou cheio até de crianças. Né, Paulinha? Tá certo? Mas a razão da gente querer encher esse salão não é com crente. Eu quero encher esse salão com pessoas que precisam conhecer esse Deus maravilhoso que você já conheceu. Amém? Que precisam entender a importância do louvor e da adoração ao Deus. E ele só vai entender isso no momento que ele entregar a vida dele para o Senhor Jesus. Ele só vai entender isso no momento que ele ouvir a mensagem da salvação, como vocês ouviram agora, e falarem, puxa, é isso. Então eu tenho que ter a minha dívida cancelada e perdoada pelo Senhor Jesus. Por isso que a gente tem que convidar mesmo qualquer pessoa que tropece na nossa frente. Amém? Desde a faxineira na Unifal, né? Os alunos, todos que a gente dá aula, os professores, todo mundo, com quem você trombar, com quem você... Olha, eu fiquei aqui na fila do açougue. Aí você olha aquela fila assim, tem 8 pessoas na sua frente até a sua vez. Convida. Está na fila do banco. Aí tem aquele negocinho da senha, né? Você pega a senha e fica lá esperando. Fica olhando lá para a telinha lá, né? Do banco. Até a hora, né? Segurando o papel, olha para a tela, olha para o papel, olha para a tela, olha para o papel. Em vez de fazer isso, senta do lado de uma pessoa e começa a conversar com ela. Puxa a conversa, chama ela para a igreja. Ela precisa de Jesus? Ou não? Precisa? Amém. 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 Porque esse Deus é o Deus que, por causa da bondade dele, transforma as nossas tragédias. Amém? Glória a Deus. E eu quero, sabe, irmãos, como eu sei que é o desejo de vocês também, que essas pessoas que estão aí ao nosso redor também se tornem adoradores do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então vamos ficar em pé. Santo Deus, nós queremos, Senhor, declarar aqui que sabemos que a dívida que nós tínhamos foi paga. E hoje, Senhor, na verdade, nós temos uma dívida com o Senhor de amor e de gratidão.
A nossa dívida contigo, Senhor, deve se traduzir por adoração e louvores ao Senhor o tempo todo. Que saia das nossas bocas, Senhor, o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração o tempo todo a Ti, Senhor. E que Deus, em nome de Jesus, esta igreja se levante, Senhor, não apenas nos seus pés aqui, Senhor, mas se levante espiritualmente e tome posse, Senhor, da posição que ela tem, Senhor, de verdadeiros adoradores do Senhor. Senhor, coloca dentro de nós, coloca nas nossas bocas, Deus, as palavras de sabedoria. Coloca, Senhor, nas nossas bocas a palavra salgada, Deus, que alcance os corações. Derrama sobre nós, meu Deus, a unção que nós precisamos para pregar a Tua palavra, para anunciar os Teus feitos, as Tuas maravilhas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Faz, meu Deus, cada um de nós aqui, verdadeiros adoradores do Senhor. Que nós não fiquemos só Te louvando aqui dentro da igreja, Senhor, mas que isso seja o tempo todo, nos nossos lares, por onde nós estivermos andando, Deus. E Deus, nós nos comprometemos agora, Senhor, a anunciar e a convidar muito mais pessoas, Deus. Porque nós não queremos que essas pessoas fiquem de fora, Deus, da Tua graça, do Teu amor e do Teu perdão, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus.